Boa noite. Está alto, a paz do Senhor. Privilégio estar de volta no culto da mocidade. Há muito tempo. Glória a Deus, porque Ele tem sido fiel para conosco, Ele tem sido fiel para com a minha vida, para com a sua vida, e nós temos motivo de sobra para agradecer. Eu gosto sempre de frisar, porque às vezes a gente fala motivo de sobra para agradecer, e o cara, mas minha semana foi ruim. Você é salvo? Se você é salvo, independente da sua semana, da circunstância, de emprego, de doença, de dinheiro, falta de dinheiro, você tem motivo eternamente para agradecer a Deus. Então, sempre lembre-se disso. Nosso motivo de gratidão não está baseado em circunstâncias, naquilo que nós podemos ter nesse mundo, mas aquilo que nós já temos na eternidade através de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Agradecer o convite de novo, viu, Rafael? Hoje ele mandando lá, Fabrício. Você lembra? Eu esqueci de te lembrar nessa semana, mas você não esqueceu não, né? Eu falei com a Glaucia, não, Glaucia, eu vou falar com ele. Ô, Rafael, que pregação! Só para ele ver como que é bom a gente passar por essas situações. Quem está na frente, com certeza, já passou ou vai passar. É igual motoqueiro. Ou você já caiu, ou com certeza você vai cair. Nunca caiu, Rafa? Aí, ó, viu? Aí, ó. Quem não caiu, ele sabe que um dia ele vai cair. É igual quem está na frente. Sabe que um dia alguém vai falar, não, estou passando mal, não dá para ir hoje, me cobre aí. Você tem que ter sempre uma pregação de reserva para poder atender isso. Galera, hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante. Todas as pregações são importantes. Mas no contexto de juventude, eu me encaixo nisso. Eu ainda sou jovem, com 34 anos. Cabelos brancos, mas isso daí é charme, segundo minha mãe, a Gláucia, então eu tenho que acreditar. Mãe e esposa, mãe pior ainda, esposa fala as verdades. A mãe, ela vai o resto da vida falar que você é bonito, que você está forte, que é estômago alto, que não é problema. Sempre tem isso. Mas glória a Deus, e hoje nós vamos falar sobre pureza, algo que é bem pertinente à nossa faixa etária, a sua faixa etária, você aí que é solteiro, nós oramos para você poder arrumar um abençoado, você que está namorando, nós oramos para você glorificar a Deus através do seu namoro, seu noivado, e você que é casado, nós oramos também para que você mantenha a pureza. Ela não é só na vida solteira, ela não é só na vida do noivo, ela não é só na vida do casado, ela é em todos os momentos, em todas as faixas etárias, nós precisamos disso. Eu convido vocês a abrir a Bíblia na carta de João. Quem é das antigas vai lembrar que a gente teve uma série de exposições no livro de João. Foi muito bom. A gente pegou capítulo por capítulo, porção por porção, e no final nós tivemos um fechamento com folha com perguntas. Não sei se vocês lembram. 1 João, capítulo 3. Nós tivemos um fechamento. Até hoje eu tenho no Drive salvo lá as perguntas sobre a série, onde nós fizemos um resumo. Mas hoje nós vamos falar sobre pureza. Vamos ler para iniciarmos a exposição. Gosto de olhar para ver se tem alguma folha mexendo ainda, apesar que aqui a maioria é celular. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem nele essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Vamos orar novamente. Deus, o Senhor é poderoso, maravilhoso, gracioso, a tua misericórdia é o motivo de estarmos aqui, a tua graça é o motivo de estarmos aqui. Muito obrigado pelo privilégio de servi-lo, pelo privilégio de aprendermos através da exposição da tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine, Deus, abrindo o nosso entendimento, tirando as distrações, e que o Espírito Santo do Senhor aplique aquilo que for estudado aqui hoje, para que nós possamos cada dia mais parecer com o teu Filho e glorificá-lo no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver. Em nome de Jesus, amém.
Galera, primeira carta de João, contexto bem objetivo, como nós sempre fazemos nas mensagens expositivas. É importante você saber quem está lendo, quem estava lendo, qual foi o objetivo, qual foi o propósito da escrita, porque não existem duas interpretações da Bíblia, existe somente uma interpretação. Eu posso ter uma, você outra, fulano outra, mas com certeza vai ter uma só. Somente uma interpretação para aquilo que foi escrito. E uma maneira de nós entendermos o texto bíblico é sempre nos colocarmos no lugar daqueles para quem esse texto foi escrito. Para os leitores originais. Olha, o que eles iriam entender com isso? E o apóstolo João, ele escreveu esse texto, essa carta, foi no final do primeiro século, entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Ele escreveu para as igrejas da Ásia, atualmente Turquia, e essa carta foi escrita com dois propósitos. O primeiro dela era assegurar para os crentes que eles eram salvos. Por isso que ele vai falar no capítulo 5, no verso 13, essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. O apóstolo João também escreveu o evangelho de João. Só que tem uma diferença da carta para o evangelho. O evangelho foi escrito para aqueles que não criam em Cristo, para que eles viessem a crer. A carta foi escrita para aqueles que já criam em Cristo, para que eles viessem ter essa certeza, essa segurança de vida eterna. E é importante a gente ter segurança de vida eterna. Muitas pessoas ficam preocupadas, ficam sem dormir, porque elas acham, não, perdi a salvação, ganhei a salvação. Não, agora eu perdi a salvação, Deus riscou lá com a borracha meu nome do livro da vida. Não, agora eu pedi perdão, ele escreveu lá de novo. E muitos crescem sem ter certeza da salvação. E nós sabemos que nós somos salvos não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Cristo fez. E Cristo morrer na cruz, o sangue dele ser derramado, meu irmão, não tem nada que pode tirar isso. Não tem nenhum pecado que, por quem Cristo morreu, que pode fazer assim, ó, nossa, esse pecado é muito grave, então agora você perdeu a salvação. Nós confiamos, os batistas confiam na certeza da salvação. Isso é uma doutrina bíblica. Então, João escreveu aqui para que aqueles crentes não ficassem preocupados. Nossa, perdi, nossa, agora estou salvo. E também para nós, que nós possamos ter essa certeza. Se você é salvo, você tem motivo de agradecer a Deus. Não porque você é bom, porque você fez algo, mas por aquilo que Cristo fez e através da graça, Deus, ele colocou em nós, imputou a justiça de Cristo em nós. Primeiro motivo, para assegurar a vida eterna. Segundo motivo, para combater os falsos ensinos. Nós já falamos muito sobre isso, os jovens já estão cansados de ouvir sobre docetismo e gnosticismo. Gnose vem de saber, conhecimento, conhecer. E o que consiste essas duas doutrinas falsas, essas duas heresias? Primeiro, docetismo. Os docéticos, eles afirmavam que Cristo ele era só espiritual, ele não encarnou, ele não tinha carne. Tanto que tinha a doutrina de Cerinto, que ele falava que Cristo divino, lembra de Jesus Cristo, ele pegava o Cristo divino no momento do batismo, aquele momento que a pomba desce, que ouve-se Deus falando, esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Naquele momento, segundo esse falso mestre, o Cristo divino ele desceu e habitou no Jesus homem. Mas antes da crucificação, o Cristo divino retirou do Jesus homem. Então, quem morreu, segundo ele, foi Jesus homem, porque Deus não pode morrer na cruz. E eles falavam que era um espírito, que era um fantasma, que era um holograma. Por isso que a gente vê João escrevendo, olha, aquele que não disser que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Aquele que disser que Jesus não veio em carne, ele vai falar dessa forma, é o anticristo. E os mais antigos, quando iam expulsar demônios, eles chegavam para o endemoniado e falavam, fala que Jesus vem em carne, fala que Jesus vem em carne. Se ele falasse, então o demônio saiu. Mas não é nesse sentido. O sentido era combater justamente aqueles falsos mestres que falavam que Jesus não encarnou. E também tinha os gnosticistas, os gnósticos. Gnose, o que eles falavam? Eles falavam que aquilo que você faz no seu corpo físico não faz diferença para a salvação. Porque é o espírito que vai ter relacionamento com Deus. Então, imagina a libertinagem, imagina os pecados que eles cometiam na carne. Eles faziam esse dualismo, diferenciavam carne de espírito. E eles também falavam muito de um conhecimento místico elevado, que só eles tinham através de esoterismo, através de ciências ocultas. O apóstolo João ele está combatendo esses falsos mestres quando ele escreve a carta. E é importante a gente entender isso. Quando a gente está estudando uma carta,
A gente não está vendo uma teologia sistemática que vai explicar de A a Z todos os sentidos da vida cristã. Quando a gente estuda uma carta, a gente tem que lembrar que ela é o quê? Uma teologia prática que foi escrita para a necessidade daquela igreja. O apóstolo João, ele recebia comentários. Ô João, tem uma galera aqui que está falando que eu fizer na carne não tem problema. É verdade? Ô João, tem uma galera falando que Jesus ele não encarnou, que não era, que aquilo era um fantasma. É verdade? O apóstolo João, diante daquilo que ele recebia, diante dos comentários, ele escrevia refutando isso. E ele tem um método interessante para poder refutar esses falsos mestres, consistia em testes. Quem é jovem cansou de fazer teste. Você faz teste para tudo. Faz teste para entrar na escola, você faz teste para sair da escola, você faz teste para passar no exame de autoescola. Valeu, Rafa. Você faz teste psicotécnico, tem uns que não passam no psicotécnico, tem ninguém aqui não. Se tiver, faz parte. Tem umas pessoas que fazem teste aí para o Enem. Então, ele fazia vários testes para que os eleitores pudessem pegar aquilo que ele escreveu, pegar aquilo que os falsos mestres estavam falando e ver se encaixava, se era verdade. E esses testes eles eram divididos em 3 categorias. Primeiro, eram testes morais. Lembra que os gnósticos falavam que aquilo que você faz no corpo não tem problema? Então, imagina a avacalhação que era. Então, João falava, olha, aquele que vive em pecado, ele não conhece a Deus. Aquele que conhece a Deus obedece os seus mandamentos. Então, o povo lia, peraí, o mestre gnóstico, o cara aqui falou que eu posso pecar. João está falando que quem vive em pecado não conhece a Deus, não tem algo errado. Ele falava também sobre o teste social, teste do amor. O gnosticismo, pelo fato dele não dar importância para a carne, para o físico, ele não se importava com as necessidades físicas, fome, vestuário, e João vai falar na sua carta, ele está escrito na sua carta, olha, aquele que vê o seu irmão padecendo de necessidade, podendo ajudar, não ajudar, ele está cometendo pecado. João deixa de uma forma muito clara que o amor cristão, ele não é de palavra, mas ele é de ação. E o terceiro teste que ele vai fazer é o teste doutrinário da pessoa e obra de Cristo, onde que ele vai dizer diversas vezes sobre aquilo que Cristo fez na cruz, igual eu já disse aqui, quem nega que Jesus veio em carne também é do anticristo, quem nega que Jesus é Cristo é mentiroso e pertence ao anticristo, porque eles negavam que Jesus ele era divino. Então ele vai fazer vários testes para que as pessoas pudessem comparar o teste com aquilo que eles estavam vendo e ver se era verdade. E é importante a gente pegar essa carta e a gente também fazer esses testes na nossa vida. Hoje nós vamos fazer um teste moral. Mas os falsos mestres, eles não são peculiaridade do primeiro século. Hoje temos vivido o evangelho mais light. As pessoas, infelizmente, através dos coaching, tem os pastores coaching. O que eles têm feito? Eles têm diluído o evangelho, principalmente para jovens. Por quê? Porque jovem não quer ouvir sobre pecado. As pessoas hoje em dia não querem ouvir que se elas pecarem e permanecerem no pecado, elas vão para o inferno. As pessoas não querem ouvir que elas não são merecedoras. Pelo contrário, nós somos merecedores do inferno. Quem quer ouvir isso? Quem quer sentar, ficar 1 hora ouvindo falar que ele é pecador, que se não for Cristo, a graça de Deus na vida dele, não tem jeito para ele? Ninguém quer ouvir isso. Isso fere o nosso sentido meritocrático, que eu devo merecer, que se eu fizer o bem, eu vou receber o bem. E por isso nós temos visto cada vez mais, principalmente os que são famosos, falando. Vocês já ouviram falar que você é o centro do coração de Deus? Vocês já ouviram falando que nós somos pessoas tão importantes, somos quase deuses, que nós não pecamos? Vocês já ouviram falando que Deus ele está apaixonado por nós? E a gente, muitas vezes, alguns acreditam nisso. E a pessoa cresce ouvindo, ela vai massageando o ego dela, não é confrontada com o pecado, e ela acha que ela é crente, ela acha que ela vai para o céu quando o Senhor Jesus retornar, sendo que ela não teve confissão de pecado, não teve arrependimento, não teve quebrantamento, hora nenhuma ela ouviu falar sobre pecado. E a gente precisa passar tudo o que a gente ouvir pelo crivo da Bíblia. Tudo que você ouvir, Fabrício, mas foi uma manifestação fantástica, sobrenatural. Está na Bíblia? Tem base bíblica? Se está na Bíblia, beleza. Se não está na Bíblia,
pode ser um anjo falando. O apóstolo Paulo fala, olha, se vier alguém falando outro evangelho além desse pregado, pode ser um anjo, considere ele maldição, considere ele maldito. E muitas pessoas hoje têm sido enganadas porque não estudam a Bíblia. E principalmente no nosso meio, no meio da juventude, tem muitos jovens achando que o evangelho é light, que é gostoso, é moda ser evangélico aqui no país. É legal você andar com a camiseta, você andar com a pulseira escrita, você falar que você conhece os worship, que fala, que está na moda. Eu conheço, eu sei cantar todos, aí vai nos shows, gospel, tudo, mas a pessoa não tem mudança de vida. A pessoa não tem pureza. E a gente vai falar hoje sobre isso. Um teste moral falando sobre pureza. O evangelho não é light. O evangelho, ele confronta o nosso pecado. E dói. Dói, mas é importante. Não adianta eu chegar para vocês e falar que tem uma boa notícia. Não adianta chegar para você e falar que existe um Salvador se você não achar, você não reconhecer que você precisa de um Salvador, que você está perdido. É jogar fora. É pregar à toa. E nós vamos ver hoje sobre razões, 3 razões. O título da pregação, o Rafael sempre pergunta, 3 razões para sermos puros. Ele começa no primeiro versículo, é lógico, e o apóstolo fala da seguinte maneira: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Você está com a Bíblia aberta, volta um versículo, que é a continuação. No 2:29, o apóstolo tinha dito, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Primeira vez na carta que o apóstolo introduz a ideia que pessoas são nascidas de Deus. E essa sequência, ela é uma exposição, ele está explanando aqui sobre aquilo que ele falou. Ele está falando, olha, todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Aí ele fica com essa surpresa, ele exclama, vede que grande amor nos tem concedido Deus. Nós somos nascidos dele, vede. Veja que grande amor, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. É uma expansão daquele discurso que ele tinha falado anteriormente. É interessante a gente notar isso. A maravilha disso tudo toma conta de João. Nós não temos apenas o nome de filho. De fato, nós somos filhos de Deus. E aqui tem uma pergunta: você tem noção do amor de Deus por você? Você tem? Infelizmente, no nosso mundo, o significado de amor tem deteriorado com o tempo. Antigamente tinha um peso muito maior você falar eu te amo. Era difícil. Até nos relacionamentos, os casais não falavam eu te amo muito rápido. Pergunta sua mãe, seu pai, seus avós se eles já falavam te amo depois de uma semana. Mas hoje em dia, uma semana, não te amo para sempre. Sem você eu não vivo. Aí na outra semana, te odeio para sempre. Sai daqui. Aí já está, mais uma semana, te amo para sempre. Aí a pessoa já amou várias pessoas para sempre. Hollywood pega um homem e uma mulher beijando, coloca um fundo musical legal e fala, aquilo lá é amor. Deus, ele pega o filho dele na cruz e fala, isso é o amor. Isso é amor. E a juventude, infelizmente, nesse meio que nós temos vivido de prazeres rápidos, de sentimentos superficiais, de emoções superficiais, nós temos perdido o sentido da palavra amor. Muitas vezes confundimos com paixão, confundimos com emoção. Não estou falando que não possa ter emoção, que não possa ter sentimento, mas o amor de Deus por nós é um amor explícito, é um amor escancarado, é um amor ativo. Ele tomou iniciativa. Nós precisamos ter noção disso. Você precisa ter noção do grande amor. É uma declaração aqui de perplexidade com gratidão. O apóstolo João, ele fala, vede que grande amor Deus tem nos concedido. Quando você pega João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, imensurável, não tem como a gente medir esse amor. E aqui a gente está acostumado com amor, me dá a prova de amor, me dá isso. Meu amigo, a maior prova de amor está na cruz.
A maior prova de amor está na cruz, e a gente precisa ter esse entendimento. João está maravilhado quando ele fala, vede que grande amor, e ele convida os seus eleitores para participarem disso. Olha, que grande amor que Deus nos amou. Nós somos nascidos dele. E nós podemos perceber aqui 3 coisas que despertam a admiração do apóstolo. Primeiro, esse amor foi concedido a pecadores imerecedores. Nós não merecíamos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado seu Filho Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus mandou Jesus morrer na cruz, Jesus não se entregou para morrer na cruz, porque ele falou assim, nossa, o Fabrício vai orar muito depois. Nossa, o Fabrício não vai valer a pena. Nossa, o Fabrício, ele merece que eu morra por ele. Nossa, o Fabrício é muito certinho. Deus enviou seu Filho, Jesus morreu na cruz, não foi por causa das nossas qualidades, mas foi apesar dos nossos defeitos, e são muitos, pelo menos eu, muitos e muitos defeitos. Vede que grande amor Deus, ele nos provou, e nós somos membros aqui da família dele. Essa é uma dádiva que nos transformou em filhos de Deus. Só tem 2 formas de você entrar numa família, nascimento ou adoção, correto? E o contexto romano aqui era muito conhecido sobre adoção. O filho, a pessoa que era adotada, toda a vida pregressa dela, tudo aquilo que ele já tinha feito era deixado para trás, dívidas eram canceladas, tudo para trás, e ele adquiria o direito daquela família. Herança, o nome que aquela família tem, tudo aquilo que ficou para trás, esquece. Agora você é uma nova pessoa. E nós fomos adotados aqui por Deus. Nós somos transferidos do reino das trevas para o seu reino de luz. Isso é demais. É demais, nós não temos noção. Eu estou falando aqui, tentando expressar com palavras, mas não tem palavra para nós expressarmos isso. O grande amor de Deus para nós. Nós somos membros da maior e melhor família que existe, a família eterna. Os traços sanguíneos aqui, eles vão ser deixados na morte. Mas os traços aqui de filiação divina, a morte não vai tirá-los. Mesmo após a morte, a filiação ela vai continuar. Nós somos irmãos aqui e seremos irmãos lá. Isso é maravilhoso. Isso provoca em João um sentimento de perplexidade. E tudo isso foi concedido. Veja que grande amor nos tem concedido. Aqui aponta para o caráter gracioso de Deus. Nós não fizemos nada para merecermos. O amor dele é livre e gracioso. Quantas meninas têm tentado merecer o amor do namorado? Quantas mulheres têm tentado, esforçado para merecer, nossa, eu não mereço o amor, então homens também. Mas aqui nós não fizemos nada para isso. Às vezes você pensa assim, nossa, mas eu não peco tanto, eu sou até certinho, eu obedeço meus pais, eu não estou fazendo coisa errada. Não, nada disso. Nada disso. Eu tenho certeza, se você ficar uma semana, se você começar a anotar as vezes que você transgride a lei de Deus, você não vai conseguir anotar. Eu não consigo anotar. Mas mesmo assim, Deus, ele nos amou. Nós vimos que nós somos filhos de Deus. A adoção nos dá a filiação. A regeneração, ela nos dá a natureza de filhos. Nós somos filhos de Deus, somos adotados, transportados para a sua família e nós somos regenerados. Aquela natureza pecaminosa que antes nós éramos escravos do pecado, agora por causa dele, nós conseguimos vencer o pecado. Isso é maravilhoso. Somos amados por Deus, mas isso tem consequência. O apóstolo vai falar na continuação do versículo. Olha o que ele diz. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Nós somos amados por Deus, mas odiados pelo mundo. Pensa comigo. Quando a gente fala mundo, a gente está falando do sistema anticristão. Aqueles que negam a Cristo, que não querem viver segundo o seu padrão. Se eles não reconheceram Cristo, Jesus de Nazaré, o carpinteiro, como Deus, Salvador, Messias, eles não vão reconhecer aqueles que fazem parte dessa família. Pelo contrário, a nossa filiação, ela é causa de tropeço para eles. Causa estranheza naqueles que são filhos das trevas, naqueles que não seguem a Deus, causa estranheza quando eles veem pessoas que conseguem viver de modo diferente.
Aí tem aqueles jovens que falam assim, não, crente é chato demais, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer sexo. Não, nós podemos fazer as coisas no momento certo, no ambiente correto, predefinido por Deus. Nós somos livres para poder fazer na maneira certa. Eles que são escravos, a pessoa que não tem Cristo é escravo do pecado. E aqui eu me recordo do primeiro acampamento, acho que foi 2014, lá em Areias, que teve um pregador, não sei o nome dele, mas foi ele que deu esse exemplo, de uma menina que estava sendo, o povo estava enchendo o saco dela na faculdade, às vezes alguém vai lembrar, que era virgem. Aí ela uma hora apelou e falou para as outras meninas, olha, se eu quiser perder a virgindade, eu tenho escolha, e vocês têm escolha? Vocês tudo já perderam. Nós temos escolha para pecar e não pecar. A pessoa que não tem Jesus, ela é escrava do pecado, ela não consegue viver longe do vício do pecado. Nós conseguimos por causa de Cristo. E aqui o apóstolo está falando que essas pessoas, elas nos odeiam. No momento que você é convertido, começa um binóculos. Eles começam a olhar para você com binóculos. Já viu que você fala para alguém que você é convertido, ele já começa a olhar toda hora que você vai tropeçar? Falou alto? E Deus? É da igreja? Falou alto com sua mãe? E essa música aí que você está ouvindo? Música do mundo. Tem as músicas do mundo. E essa música do mundo que você está ouvindo? As pessoas começam a nos observar. O fato de vivermos de uma maneira diferente, de você conseguir viver em santidade, em pureza, isso incomoda. Nós sermos diferentes no mundo decaído e não regenerado provoca a estranheza dos incrédulos, e essa estranheza, muitas vezes, ela vai se transformar em perseguição. Aqui nós não vivemos nesse contexto ainda, mas o Senhor Jesus vai falar em João 15, 18. Ele diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu disse, não é o servo maior do que seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Então, se você está achando ruim, que seus amigos estão te zoando, estão caçoando de você na faculdade, no serviço, as aulas presenciais da faculdade voltou? Não, né? Então, vocês tiveram 1 ano e pouquinho aí de folga. Não deve dar para zoar muito através do Zoom lá, ficar caçoando no Zoom. Mas muitos jovens são caçoados. Trouxão, você não pega ninguém. Com a menina, olha, desse jeito você nunca vai ficar com ninguém, você vai ficar para titia. Quantas meninas que não foram tentadas com essa frase? E a gente precisa ter esse entendimento. Eles vão nos perseguir. Eles perseguiram a Jesus. E a gente precisa ter a nossa fé bem fundamentada, porque nós vivemos num lugar tranquilo ainda para professar a nossa fé. Mas se o cerco apertar, Deus colocou barreiras no mundo. Mas de uma hora para outra, Ele pode tirar essas barreiras e o mal sobressair de uma forma muito forte, muito intensa. E como que nós estaremos? Nossa fé está bem fundamentada em Cristo, na verdade, ou ela está fundamentada nas bênçãos que Deus pode nos dar, na prosperidade, na saúde? Porque de uma hora para outra, gente, pode durar 10 anos, demorar 10, 20, 15 anos, 50 anos, mas pode ser aprovada uma lei aí, ano que vem o bicho começar a apertar para o nosso lado. E será que nós estamos firmes? Será que a sua fé ela está bem firmada? Será que você sabe a razão certa pela qual você se mantém puro? Primeiro motivo, o grande amor de Deus. Primeiro motivo para você manter puro é você lembrar que Deus, Ele te amou. E mesmo diante dessa hostilidade, nós continuamos olhando, nós continuamos permanecendo firme no presente. E o apóstolo ele vai dizer que além da bênção da filiação, nós temos também uma certeza, uma esperança no porvir. E ele diz no verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele está falando da bênção presente da filiação, nós somos filhos de Deus, mas isso não cega para uma bênção maior ainda. Ele fala, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Ele está com em mente o quê? A glorificação. Ele está falando, olha, nós somos filhos, mas ainda tem mais. Tem algo melhor.
Tem algo melhor para acontecer, a glorificação, a bênção futura. Paulo vai falar em Romanos 8,18 que a criação, ela anseia por isso. Todo o universo anseia por essa restauração, pelos novos céus e novas terras. A natureza. E nós precisamos ansiar por isso, nós precisamos esperar por isso. E quando isso ocorrerá, Fabrício? Ele responde, na continuação do verso 2, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, o que ele está falando aqui? A segunda vinda de Cristo. Segundo motivo para a gente manter puro, a segunda vinda de Cristo. Sabemos que quando ele se manifestar, quando ele retornar, seremos semelhantes àquilo que ele é. Então, um anseio, a esperança, e lembrando, esperança no Novo Testamento, frequentemente ela tem um significado de certeza. Então, nós esperamos aquilo que nós sabemos que vai ocorrer. Então, o fato de eu ter a certeza que Jesus, que é puro, vai retornar, tem que gerar no meu coração o desejo de me manter puro também. O fato de eu esperar o meu Salvador vir, tem que gerar no meu coração um sentido de que eu quero ser puro também. Quando isso vai ocorrer, Fabrício? O que é glorificação? Glorificação serão os nossos corpos transformados, semelhantes ao corpo de Cristo. E quando isso vai ocorrer? Um piscar e fechar de olhos, quando ele retornar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus. Você tem esse anseio pela volta de Cristo? Ah, Fabrício, é fácil falar, você já é casado, já é pai. Jovem tem muito disso, não tem? Eu já tive, ó Deus. É assim, é bom se eu voltar, mas espera eu casar. Aí depois, espera eu ter filho, espera pelo menos eu ter uns netinhos para ver como que é, aquela coisa boa de só brincar e não ter responsabilidade. Neto é melhor, né? Filho você tem que cuidar de todos os momentos. Neto não, aqui está chorando muito, você dá para o pai. Quando você é pai e mãe, você não tem para quem você dá. Mas quando a gente tem esse pensamento, é porque a gente não anseia de verdade pela volta de Cristo. E é algo tão imensurável o retorno de Cristo, nossos corpos glorificados, onde não haverá choro, não haverá pecado, não haverá dor. Nós não conseguimos pensar nisso, mas deveríamos ficar ansiando, deveríamos ficar pedindo a Deus, Jesus, retorne. E esse retorno de Jesus, ele causa algo em nós. O apóstolo vai dizer que todo aquele que tem essa esperança, a si mesmo se purifica. O que ele está falando? Da santificação. Todo aquele que tem essa certeza que Jesus vai voltar, ele a si mesmo se purifica. O que é purificar? É você limpar a sujeira da mente, você limpar o pecado. Aqui ele está falando que a si mesmo se purifica. É interessante, até para os calvinistas, que o homem tem parte no processo de santificação. Entendeu? O homem tem parte, a si mesmo se purifica. O que é a santificação? É um processo que ocorre dia após dia, no qual, pela graça de Deus, não é porque eu sou bom, pela força do Espírito, não é porque eu sou forte, que eu vou mortificando os desejos pecaminosos do meu coração e vou me revestindo de Cristo Jesus. Isso que é santificação. E o mais importante, eu vou fugindo da tentação. É uma purificação moral que a gente precisa ter. E, Fabrício, como que isso ocorre? Através de confissão, quebrantamento, arrependimento e, principalmente, fugir. Jovem, fuja das tentações da mocidade. É um conselho deixado de lado, mas você não vai conseguir vencer a tentação se você estiver de cara a cara com ela. Jovem acha que é super-homem, que pode andar de carro a 200 por hora, que pode andar de moto, acelerando só no vroom lá, mas só que a gente muitas vezes leva isso para o nosso relacionamento com Deus. A gente acha que a gente vai poder pecar, fazer tudo que a gente quer e depois, no final, a gente vai ter tempo para arrepender. E não é assim. A gente precisa entrar nesse processo. E a pureza aqui que João está se referindo é essa, diária. Você não converte e depois perde a vontade de pecar. Pelo contrário, quando você é convertido, aí que você vai ver que aquilo te incomoda. Antes da conversão, você pecava, aquilo não te incomodava, você não perdia sono por causa disso, você não ficava brigando contra seus hormônios. Depois que você é convertido, aí começa aquela luta.
de mortificar. A gente fala, a salvação é de graça, mas o discipulado, ele custa tudo. É de graça, é pela graça, mas não uma graça barata. Quem esconde na graça de Deus para pecar é porque essa pessoa não tem entendimento do que é graça. Ela está escarnecendo da graça de Deus. E tem muitos jovens que ficam escondendo, não, mas é Deus que salva, eu não posso fazer nada, então a carne é fraca. Quem nunca falou isso? Agora, a carne ser fraca, ela não é uma desculpa para eu pecar. Ela deveria ser um alerta para eu ficar atento. Nossa, a carne é fraca. Não, então eu tenho que ficar mais atento aqui. Ó. Agora tem gente que fala que a carne é fraca normalmente porque, olha, não tem jeito. Eu caí, mas não. Só de você ter esse conhecimento da facilidade de pecar é motivo para você fugir da tentação. A Bíblia nos exorta a fugir só daquilo que a gente não consegue enfrentar. E a Bíblia vai nos falar para resistir ao diabo. Não fala para fugir do diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Agora, com a tentação, foge da tentação. Não fala para resistir à tentação, senão você vai cair em pecado com a Bíblia do lado. Você vai cair em pecado ouvindo corinho. Ninguém sabe o que é corinho. Isso é ouvindo música evangélica, worship. Você vai cair. Então, você tem que ficar atento. Jovem, fuja da tentação. Você não vai conseguir. Fabrício, mas o mundo mudou tanto. O que meus pais falavam que era pecado, hoje não é pecado, não. A lei moral de Deus, ela é a mesma e continuará sendo a mesma até Ele retornar. Enquanto nós estivermos aqui, você tem que obedecer à lei moral de Deus. Fabrício, mas divórcio, antigamente a igreja não aceitava, hoje aceita, de uma forma fácil, pastores divorciando à vontade. Não é por causa disso que você vai baixar a guarda. Hoje em dia, o divórcio está pesado mesmo. Parece que quando não tem filho, você faz rapidão no cartório, não é? Tem um negócio de divórcio consensual quando não tem filho, você consegue fazer, você marca no cartório, você faz rapidão. Antigamente, o cara já não queria divorciar por causa da dor de cabeça que ia dar para ele conseguir receber o divórcio. Hoje é tão fácil, e é verdade, hoje é tão fácil você divorciar, as pessoas esquecem do juramento que fazem aqui na frente da igreja. Por quê? Porque o mundo está mudando. Antigamente, as mulheres tinham uma dificuldade em questão da sensualidade, elas próprias tinham vergonha, não sei se era vergonha ou se era opressão, mas só que era diferente. Hoje em dia está tão escancarado. Eu costumo dar o exemplo que antigamente, para você ver um filme pornográfico, para você ver besteira, você tinha que ser o mais corajoso, ou então ia alugar a fita em outra cidade. Tinha uma locadora aqui, o João da locadora, quem mora aqui mais tempo conhece, que tinha uma locadora na esquina da Ortocrim aqui. E o lugar dos filmes eróticos era tipo assim, a locadora é esse lugar todo. Os filmes eróticos ficavam lá na salinha de guarda-instrumento. Ou seja, se você entrou na salinha que guarda instrumento, todo mundo sabe o que você está procurando. O que os caras faziam? Não entrava, ficava com vergonha, tinha câmera. Você falou, pronto, vai colocar na internet. Nem tinha internet direito lá naquela época. Mas você ficava com medo. Para você ver uma mulher nua, você tinha que ir nas bancas com muita cara de pau e ficar vendo revista, ou então um amigo ter revista e ficar dividindo. Hoje em dia, a tecnologia trouxe tudo para cá. Tudo para cá. A gente tem que tomar cuidado. Até o YouTube, que você põe, às vezes, um desenho para o seu filho ver, quando vê no intervalo, está passando besteira. As propagandas, o Netflix já está no ativismo, que está difícil. A tecnologia ela traz benefícios, mas ela traz desafios novos para nós. E ela vai trazer cada vez mais. Eu fico pensando na geração da Sara, nas gerações que estão vindo. A tecnologia tem trazido muita facilidade para a gente pecar, em todos os sentidos. E é um desafio. E aqui aqui João está falando aqui, todo aquele que tem essa esperança que Jesus vai retornar, ele tem que se manter puro. E você pode chegar e falar, Fabrício, mas fala de pecado, como que eu vou saber o que é pecado? Antes não era, hoje é, minha mãe fala que isso é, outro pastor fala que não é, principalmente se for um pastor que fica pregando, cheirando incenso, já viu? Tem um pastor aí conhecido, vocês conhecem, eu não vou falar o nome, daí não está sendo gravado não, né? Está sendo gravado? Legal. Tem um pastor que deixa para depois. Mas é um pastor que fica falando na internet que você pode fazer tudo, que não tem problema, que sexo antes do casamento, se tem amor, não tem problema para Deus.
Ele fica num ambiente com as plantinhas, uma cachoeirinha caindo. Vocês já sabem quem que é. Mas, Fabrício, o que é pecado? Tem pastor que fala que não é pecado. Como que eu vou saber o que é pecado? O próprio apóstolo, ele vai falar, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei de Deus, porque o pecado é transgressão da lei. Então, o que é pecado, Fabrício? Eu fazer aquilo que Deus proíbe e deixar de fazer aquilo que Deus ordena. Simples. Pecado é transgressão da lei de Deus. Os falsos mestres ensinavam aqui que o conhecimento místico era mais importante, que a conduta não tinha importância para a salvação. Mas João, ele insiste aqui, ó, o que evidencia se você é salvo ou não, é se você está pecando ou não. E a gente precisa ter esse entendimento, todo pecado contra Deus é grave. Praticar pecado é a mesma coisa de praticar uma ilegalidade. Você está transgredindo a lei de Deus. E, normalmente, como que a gente sabe se um crime ele foi muito pesado ou não? Pela sentença, não é? Prisão perpétua, não, foi pesado. 40, 50 anos, foi pesado. É assim que a gente imagina, não é? Qual foi a sentença para o nosso pecado? A morte do nosso Deus, Jesus. Então imagina aí, olha a gravidade do pecado. Você vê a gravidade pelo preço que foi exigido para ser pago. Jesus teve que morrer para aplacar a ira de Deus. Eu gosto de falar isso. Jesus morreu para pagar o preço para Deus. Não foi para pagar o preço para o diabo. Que muitas pessoas crescem acreditando que Jesus foi lá, pagou o preço para o diabo, foi lá, arrancou a chave do diabo, agora eu paguei o preço, a chave é minha. Não. A ira de Deus estava apontada para cada um de nós, para nos fulminar por causa do nosso pecado. Nós somos merecedores disso. Se ele fizesse isso, ele continuaria sendo justo. Mas Jesus, ele segurou essa barra por nós. Jesus, ele levou essa culpa por nós. E você tem que ter esse entendimento. Você tem que ter essa compreensão da gravidade do pecado. Nós muitas vezes falamos de pecado de uma forma tão superficial. Gente, vamos glorificar Deus, vamos falar as maravilhas que Deus fez por nós, mas nós não falamos de pecado. E pecado é sério, gente. Muitos estão sofrendo por causa do pecado. Consequências físicas, sim, consequências espirituais, mais ainda. Um pecado, ele já é mais do que suficiente para você ser condenado à eternidade. Eu falei esse exemplo aqui. Imagina no domingo, quantos pecados, milhares de pecados, que você cometeu até hoje. Nenhum tribunal ia considerar que você era merecedor de ser inocentado. E a gente precisa entender. Qual que é o segundo motivo para mantermos puro? A segunda vinda de Cristo. Nós temos a certeza que Ele vai vir, e isso tem que gerar em nós querer ser igual a Ele. E João ele vai continuar falando sobre o terceiro e último motivo. Aquele relógio não está andando não, hein, Rafael? Aquele relógio já tem 40 minutos e ele está lá 8h40. O culto hoje vai terminar antes das 9. Então, o terceiro e último motivo aqui para nossa pureza, João vai dizer no verso 5. Sabeis também que ele manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. João tinha falado sobre aquilo que vai ocorrer no futuro, a segunda vinda de Cristo. E agora ele vai falar sobre aquilo que ocorreu no passado, a primeira vinda de Cristo. E ele vai falar que Cristo veio, a sua primeira aparição foi para quê? Não somente para tirar a culpa do pecado, mas também para tirar o poder do pecado. Isso é tremendo quando nós entendemos. Jesus Cristo fez isso ao expiar na cruz. O próprio João vai falar no capítulo 1, 29 do Evangelho, ele é o santo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele expiou o pecado. Vocês já ouviram a expressão bode expiatório? Nós pegaram ele para bode expiatório. É justamente isso. O que eles fizeram? Todo mundo colocou a culpa no cara, não é? Ele vai levar a culpa da galera toda, ele é o bode expiatório. Jesus aqui, ele expiou o pecado, ele pegou a nossa culpa, ele enfrentou a ira de Deus, e por causa dele, Paulo vai falar que lá em Romanos 8, não há condenação para aqueles que são em Cristo Jesus. Por causa de Cristo, nós não seremos condenados por causa do pecado. É muito interessante a gente notar isso. A justificação, ela tira a condenação do pecado. A santificação, ela tira o poder do pecado. Você consegue vencer o pecado.
E agora a glorificação, ela vai tirar a presença do pecado, porque quando nós tivermos nossos corpos transformados, nós não teremos mais que brigar contra as tentações. Mas a justificação, no momento que você é convertido, é um ato, isso ocorre uma vez, nesse momento você não é mais condenado por causa do pecado. O diabo pode chegar para Deus falando o que quiser, fulano pecou, Deus, olha que está escrito aqui que quem pecar tem que morrer. Deus fala para ele, é verdade, quem pecar tem que morrer, mas meu filho já morreu e pagou pelo preço. Então nós temos essa segurança, nós temos a segurança que Cristo ele veio e aplacou a ira. Nós éramos escravos do pecado. Paulo vai falar isso em Efésios 2. Éramos escravos do pecado, do mundo, da nossa natureza, éramos filhos da ira, mas, no verso 4, Deus interveio. Se Deus não tivesse intervido, a gente coloca a culpa em Adão. Quem nunca falou, não, quando eu chegar no céu, eu vou dar uma corça em Adão? Que mulher que não falou, não, eu vou pegar a Eva, eu vou arrebentar ela, que eu sinto dor na hora de ter filho, eu não esqueço dela. Mas você é tão culpado, eu sou tão culpado quanto Adão. Você duvida disso? Fica um dia sem pecar, que eu acredito em você. Ah, Fabrício, nossa, se eu estivesse no lugar de Adão, eu faria diferente. Talvez você ia comer a fruta sem Eva. Tem uns caras que não precisam nem da mulher para atiçar ele. Ele já lá, me dá isso daí. Toma, mulher. Tem uns caras que é pior que Adão. Todo mundo que duvida de Adão, acha que ele pecou e que você ia fazer diferente, eu acredito em você, se você ficar um dia sem pecar. Tenta ficar um dia sem pecar. Não consegue. Nós somos descendentes, por isso que a Bíblia vai falar que nós nascemos, o salmista vai falar que nós já nascemos em pecado. É importante a gente entender a obra de Cristo. Por que Jesus veio? Ele veio para expiar na cruz a culpa dos pecados do seu povo. Cristo e pecado são coisas incompatíveis. Por isso que o apóstolo vai falar, e nele não existe pecado. Todo aquele que peca está em rebelião contra Deus, porque não está sendo submisso à lei dele, e está em rebelião contra Cristo, porque Cristo veio para tirar a culpa e o poder do pecado. Não existe isso, falar, nossa, a tentação foi tão forte que eu não consegui. Consegue. O problema é que às vezes você está tentando enfrentar a tentação com as suas próprias forças. A gente já teve uma vez no Mira, eu não esqueci, não sei se foi na Lagoa do Nado, foi numa tenda lá, os rapazes sentaram de um lado e as meninas sentaram de outro, a gente estava falando sobre pornografia. Como vencer a pornografia? E a gente estava falando para os jovens, olha, você nunca vai conseguir vencer a pornografia pela força do seu próprio braço. Você nunca vai conseguir vencer isso, vou pegar meu celular, vou guardar, vou esconder, vou pegar meu computador, vou quebrar, nunca mais eu mexo em rede social. Você não vai conseguir, porque sabe o que vai acontecer? No primeiro dia que você pegar o celular, você já vai vir com aquela compulsão. Fabrício, então qual que é o segredo? Você tem que confiar na graça de Deus. Você tem que aproximar mais de Jesus. Quanto mais próximo de Jesus, consequentemente, mais longe do pecado você vai estar. O problema é que tem gente que está tão preocupado em criar regrinhas que ele esquece de aproximar de Cristo. Aí a pessoa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não está santificando. Aí quando ele tiver a oportunidade, o que vai acontecer? Ele vai pular de cabeça no pecado. É igual dieta restritiva. Quem nunca fez dieta de carboidrato? Coisa boba. Você faz a dieta restritiva, daí causa só compulsão no você. Você fala assim, eu vou ficar uma semana sem comer doce. No sábado você já cai de cabeça naquele tanto de doce. Eu vou ficar... o Rafael já não está fazendo dieta restritiva. É dieta liberada, né? Pode comer tudo, menos a lua. Está comendo o mundo todo. Mas é da mesma forma na nossa situação com nossos pecados. Você tem que fugir da tentação, mas você tem que se encher de Deus. Você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar conhecer aquilo que você está lendo. Não é ler só para falar que você lê 10 vezes a Bíblia no ano, mas estudar, você tem que orar. E quando você vê aquela vontade de pecar, não é que ela vai acabar, mas ela vai ficar adormecida. Por quê? Você não está pensando naquilo que te tenta, você está enchendo daquilo que te mantém afastado do pecado. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa ter esse entendimento. O apóstolo ele vai chegar para concluir no verso 6, e ele vai dizer, todo aquele que permanece nele não vive pecando.
Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. É impossível permanecer em Cristo e ficar pecando. É impossível. Ah, Fabrício, você está falando que você não peca? Não, porque o próprio apóstolo fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas o próprio apóstolo fala que aquele que vive na prática do pecado, que é algo cotidiano, ele não conhece a Deus. Se eu não me engano, é Charles Spurgeon que falava que as ovelhas elas podem sujar na lama, mas só os porcos que vivem na lama. Entenderam? O crente ele vai sujar no pecado. Você vai pecar. Até Jesus vier, você vai cair no pecado. Mas viver no pecado não é crente. Só o porco, que já é o ambiente natural dele lá de viver na lama. E tem muito cristão, muito crente, muita pessoa que ela está vivendo no pecado, está achando que é salvo. Ah, mas eu fui eleito. Meu amigo, tem que ter evidência de salvação. É pelo fruto que a gente conhece a árvore. Se está jorrando água amarga, aí não tem como falar. Não tem como a gente falar, eu fui eleito, eu fui... Não, se você não está dando evidência de salvação, tem algo errado. Tem algo errado. Você tem que provar, se você acredita na eleição, prova a sua eleição aí, igual o apóstolo Pedro fala. Olha, será que eu sou mesmo? Eu estou vivendo, o apóstolo João ele deixa aqui, ó, a santidade de vida ela é um teste para saber se eu sou um verdadeiro cristão. Nós jovens, estamos vivendo em santidade? Você tem vivido em santidade? O Filho de Deus, ele não vive transgredindo a lei. Pensa comigo, Cristo não tem pecado. Ele veio a primeira vez para pagar a culpa e tirar o poder do pecado. Como que eu vou falar que eu conheço a Cristo? Como que eu vou falar que eu faço parte da família de Deus e manter no pecado? É totalmente incompatível. Não tem como você viver, não, tem como você viver na igreja e no mundo, mas não tem como você falar que você é filho de Deus e continuar usufruindo das coisas do mundo. A gente precisa ter esse entendimento. Cristo e pecado são incompatíveis. Se você está aqui hoje e você quer crescer no seu relacionamento com Deus, tem esse entendimento, o pecado é coisa grave. E você tem que pedir a Deus força. Você não vai conseguir vencer o pecado sozinho. Você não vai conseguir vencer o pecado por suas próprias forças. Eu estou falando isso de experiência própria. Se tem alguém que acha que é diferente, depois me prove. Você não consegue vencer o pecado confiando nas suas próprias forças, com estratégias terrenas. Nós conseguimos vencer somente enchendo do Espírito Santo. Somente enchendo do Espírito Santo. E você enche do Espírito Santo através de disciplinas espirituais, os meios da graça. Oração, jejum, leitura, consagração. Você precisa fazer isso, jovem, senão você vai ser um eterno escravo da sua própria concupiscência. Concupiscência são os desejos pecaminosos. E para aplicar, eu queria fazer 3 perguntas. Primeiro, perguntar se você entende o amor de Deus. Você entende realmente o amor de Deus por você? Que esse entendimento, o reconhecimento desse grande amor, ele tem que te desafiar a viver em santidade. Se você compreende o amor de Deus, você tem que ser desafiado a viver em santidade. Você acredita que Jesus vai voltar? Viver nessa expectativa é muito importante. Mas quem vive nessa expectativa, ele vive em impureza. Nenhuma pessoa que espera o retorno de Cristo vai viver de qualquer jeito. A gente crê que ele vai voltar. A gente sabe. É uma certeza que nós temos, é uma esperança certa que ele vai retornar. E essa expectativa tem que gerar em nós o desejo de mantermos puro. E por último, você é filho de Deus? João fala aqui, quem vive pecando não conhece a Deus. Então aí, você é filho de Deus? A própria resposta aqui do apóstolo João, ele vai deixar muito claro. Você mesmo vai falar se você é filho de Deus ou não. Quem vive pecando não conhece a Deus, logo não faz parte da sua família. Galera, estamos vivendo um tempo difícil. As igrejas de Apocalipse, tinha igreja que era perseguida com morte. Você pega a igreja de Esmirna, o povo estava sofrendo muito.
Agora tem outras igrejas que o povo não estava sendo perseguido, não estava correndo risco de morte. Porque onde não há perigo, onde não há o evangelho genuíno, não precisa perseguir, não precisa ter martírio. Tem pessoas que falam, a igreja, se ela fosse perseguida, ela seria mais fiel. Não, se ela fosse fiel, ela seria mais perseguida. A gente tem que, nossa, se começar a perseguição no Brasil, a igreja evangélica seria mais fiel. Não. Se a igreja evangélica estiver sendo fiel mesmo, o bicho já está pegando mais. E aí, você está sendo fiel? Nós temos sido fiéis? Ou nós vamos crescer aí a geração Nutella? Geração de crentes Nutella, que tem o ego massageado, que é só feijão com arroz, que não aprofunda no conhecimento da palavra. A nossa oração, nós vamos orar agora para que Deus ele nos fortifique, para que Deus te fortaleça, para que Deus te dê discernimento. Você aí está novo, tem muitos aqui que nem namoram, tem uma vida toda ainda de escolhas, porque o casamento é uma escolha muito séria que você vai fazer. Então você tem escolha do seu parceiro, sua parceira, você tem escolha ainda depois profissional, tem uns ainda que não estão trabalhando, e você precisa ser direcionado por Cristo, para evitar frustrações. Tem algumas que são inevitáveis, mas a grande maioria a gente consegue evitar se a gente tiver discernimento. Então vamos orar? Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, o Senhor é bondoso para conosco, o Senhor é zeloso, o Senhor nos orienta através da Tua palavra, o Senhor nos mostra aquilo que nós precisamos fazer, Deus. Mas muitas vezes somos teimosos, somos orgulhosos, achamos prepotentes, achamos que sabemos o que é certo, o que é errado, que tudo vai dar certo no final, que vamos ter tempo para consertar aquilo que fizermos de errado. Deus, tire esse sentimento de nós. Coloque em nosso coração humildade, coloque em nosso coração discernimento para vermos aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é quase certo. Nos direcione na caminhada. Quantos jovens aqui que já tomaram, quantas vezes nós tomamos decisões erradas e quebramos a cara feio, e decisões que poderiam ter sido evitadas. Nos ajude a alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor revelado na Bíblia, para que nós possamos glorificá-lo, para que nós possamos gozar de uma vida que agrada ao Senhor, Deus, que nós possamos ser felizes, agradando ao Senhor, que nós não venhamos servi-lo com um sentimento de obrigação, com um sentimento de que está fazendo algo que não queria fazer, mas que isso vire o nosso prazer, vir na casa do Senhor, adorá-lo, cantar, louvar, aprender da palavra, orar, estar junto com os irmãos, que isso possa tornar um prazer na vida de nós, na nossa vida, na vida de cada um. Deus, nós precisamos do Senhor. Pela força do nosso próprio braço, nós não conseguimos vencer as tentações, não conseguimos vencer o pecado. Somente a graça, somente o Espírito Santo que tem a capacidade, que tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Deus, nos ajude, por nós mesmos nós não conseguimos. Que cada jovem aqui possa terminar o ano melhor do que o ano passado. Possa terminar o ano conhecendo mais da Bíblia, tendo mais intimidade com o Senhor, sendo uma pessoa melhor, tendo uma vida espiritual mais madura, Deus. Em nome de Jesus. Amém.